E aí, alunos, sejam bem-vindos. É o seguinte, a aula hoje é sobre métodos contraceptivos. Nós vamos falar sobre alguns métodos que têm por finalidade evitar a concepção, o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, evitando assim uma gravidez indesejada. Você que não quer ser papai nem mamãe, preste atenção nesta videoaula. Os métodos contraceptivos têm por finalidade evitar a concepção e podem ser classificados em anovulatórios, métodos que impedem a ovulação, exemplo, pílulas compostas. Isso aqui são os anticoncepcionais. Aqueles que impedem a fecundação, camisinha masculina, camisinha feminina, o diafragma e o dispositivo intrauterino. Métodos que impedem a nidação, a pílula do dia seguinte e também o dispositivo intrauterino. Vou falar deles daqui a pouquinho. Nidação é a fixação do embrião no endométrio, né? Então, a pílula do dia seguinte, ela impede a nidação e não a fecundação ou ovulação. Por isso, essa classificação. Existe uma outra classificação quanto ao método comportamental, método definitivo, método de barreira, que eu vou falando conforme falo aí dos métodos contraceptivos. O primeiro aí, o famoso coito interrompido. O que é o coito interrompido? É um método comportamental, consiste no comportamento de retirar o pênis da vagina momentos antes da ejaculação. Então, na hora da ejaculação, o homem, por meio da sua sensibilidade, tira o pênis e assim o sêmen cai para fora da mulher, né? Não na vagina. Possui pouca eficiência, pois antes da ejaculação pode ocorrer a liberação de pequena quantidade de espermatozoide. O homem, mesmo antes da ejaculação, produz uma secreção e essa secreção contém aí pequena quantidade de espermatozoide, tem então o risco de engravidar a mulher. Não previne, logicamente, contra as doenças sexualmente transmissíveis. A tabelinha, outro método comportamental, comportamento de fazer a tabelinha. A mulher que conhece seu ciclo menstrual faz a tabelinha, né? Antigamente colocava atrás da porta, bonitinha a tabelinha. E ela calculava. Na metade do ciclo menstrual dela, no caso aqui um ciclo de 1 ao 28, a metade é 14, mas pode ser do 2 ao 29, pode ser do 3 ao dia 30, né? Cada mulher tem seu ciclo e na prova não vai aparecer do 1 ao 28. Na metade do ciclo aqui ocorre a ovulação. Então ela pensa, não posso fazer sexo antes e nem depois. Coloca lá um lápis temporal 4 dias antes e nem 4 dias depois. Abstinência sexual, proibido fazer sexo nesse período. Por quê? O espermatozoide ele dura até 72 horas. Então, se o sexo ocorre aqui no dia 10, o espermatozoide ele espera 72 horas aqui a chegada do ovócito secundário. Gente, o espermatozoide é bem sem vergonhão. E o ovócito ele tem 24 horas para ser fecundado. Resumindo, vamos aumentar o lapso temporal aqui, 4 horas antes, 4 dias antes e 4 dias depois, abstinência sexual. Possui pouca eficiência, porque os ciclos menstruais podem variar, inclusive o da própria mulher pode variar, e não previne contra DSTs também, as doenças sexualmente transmissíveis. O preservativo é um método de barreira, né? A barreira que é o látex, protetor de látex que envolve o pênis, que impede que o esperma atinja o interior da vagina durante o ato sexual. Possui bastante eficiência, previne contra a maioria das doenças sexualmente transmissíveis. Contra a maioria, não todas, porque tem uma exceção aí, o HPV. Na verdade, protege muito também contra o HPV, mas é possível a transmissão, sim, do HPV, mesmo com o uso de camisinha. Por quê? Porque tem regiões do pênis aqui que fica desprotegido pela camisinha, né? A região perianal, raiz da coxa, aqui o início aqui do pipi, nessas regiões elas ficam desprotegidas e assim se tiver alguma lesão, se tiver algum ferimento, pode sim transmitir o HPV. D. Pílula anticoncepcional é o método hormonal. Hormonal porque os anticoncepcionais eles possuem estrogênio e progesterona. Alguns só progesterona, mas as pílulas compostas possuem estrogênio e também a progesterona. Agora eu vou precisar dos seus conhecimentos da aula anterior, sistema reprodutor feminino.
Qual que é a função do estrogênio e da progesterona no organismo da mulher? O estrogênio e a progesterona, eles desenvolvem o útero, aumenta a irrigação do endométrio, proliferação do endométrio. Quando cai o nível desses hormônios na corrente sanguínea, ocorre a descamação do útero, que é a menstruação. Tudo bem? Pegou aí? Agora a gente vai dar continuidade, então, ao raciocínio. Com o aumento de estrogênio e progesterona, os hormônios FSH e LH, os quais promovem o amadurecimento dos folículos ovarianos e a ovulação, não são produzidos. Lembra que o aumento da progesterona inibe por feedback lá na hipófise a produção, a liberação do FSH e do LH. Sem o FSH, o folículo não vai amadurecer, o ovócito secundário, o gameta, não vai amadurecer, já que o FSH, que é o hormônio folículo estimulante liberado pela hipófise, e sem o LH não vai ocorrer a ovulação, já que para ocorrer a ovulação, a saída do óvulo, do ovário, é imprescindível aumento da concentração de LH. Então vamos ler novamente essa frase porque ela resume a ação dos anticoncepcionais. Com o aumento de estrogênio e progesterona, os hormônios FSH e LH, os quais promovem, respectivamente, o amadurecimento dos folículos e a ovulação, não são produzidos. Eles são inibidos por feedback. Após o término da pílula, níveis de progesterona caem, ocorre então a menstruação. É como se não chegasse nenhum embriãozinho, diminui a concentração de progesterona, porque a moça parou de tomar, então ocorre a menstruação. Eficácia 98% é muito seguro. Para falar 99, alguma coisa por cento, porque esse 98% se refere muitas vezes à mistura de antibiótico com esses anticoncepcionais, tomar tudo na hora errada, não tomar certo. Então isso reduz um pouquinho a eficácia dos anticoncepcionais. Próximo, pílula do dia seguinte, método hormonal. Na verdade, deveria se chamar bomba do dia seguinte, né? A mulher que já tomou isso sabe o que eu estou falando, porque essa pílula possui muitos efeitos colaterais. Ela deve ser ministrada até 72 horas depois de um ato sexual desprotegido. É uma pílula de emergência, é um método contraceptivo de emergência, gente. E esse deve ser ministrado até 72 horas. Na verdade, deve ser ministrada o quanto antes. Os médicos recomendam, depois da cagada, tomar o quanto antes. Ao passar do tempo, vai diminuindo aí a probabilidade do efeito dela. É uma droga que aumenta bruscamente a concentração dos hormônios progesterona e estrógeno no sangue. Ué, professor, é a mesma composição do anticoncepcional? Sim, é a mesma composição. O que muda então? A dose, a concentração desses hormônios. Né? Olha essa palavra, brusca, aumenta bruscamente. Sabia que uma pílula dessa aqui do dia seguinte equivale a meia cartela convencional de anticoncepcionais? Então, se você não achar uma pílula dessa, tomar metade de uma cartela de anticoncepcionais, vai ter o mesmo efeito dessa pílula do dia seguinte. Com a diminuição desses hormônios do sangue, ocorre a descamação do endométrio e, consequentemente, impede a implantação do embrião no útero. É um método abortivo? Depende do ponto de vista. Na verdade, esse método hormonal aqui, ele pode impedir tanto a fecundação como a nidação. Aí, se é um método abortivo, vai depender do ponto de vista. De acordo com a lei hoje, né, a justiça, a vida começa a partir da nidação. E essa pílula, ela altera totalmente o endométrio ali para que o embrião não se fixe no endométrio. Então, evita a nidação. Então, depende do ponto de vista. De acordo com a lei, não é um método abortivo. O diafragma também é um método de barreira. É um dispositivo de borracha. Coloca ele aqui próximo ao colo do útero. Assim, evita a passagem dos espermatozoides. Junto com esse dispositivo, coloca espermicida também para aumentar a eficiência, para não deixar passar matar todos os espermatozoides. É comum na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil nem tanto, e a mulher deve retirar 6 horas após a relação sexual. Então, para a mulher que não gosta de camisinha, acha que é muito ruim a tal da camisinha feminina, camisinha masculina, também não pode tomar anticoncepcional, porque é hipertensa, é obesa. Aqui uma alternativa, o diafragma. Não é tão eficiente igual aos anticoncepcionais bem tomado, mas é um método contraceptivo bem interessante. Aí cabe ao ginecologista avaliar
e te recomendar o melhor método contraceptivo. G. O DIU, o dispositivo intrauterino, é um método de barreira e é considerado também um método hormonal, porque nós temos o DIU de plástico hormonal e também o DIU de metal. O DIU hormonal, ele é colocado pelo médico e dura mais ou menos 5 anos. Ele libera hormônio aqui no útero, impede então a fixação do embrião. Assim como o DIU de cobre, libera partículas de cobre, esse aqui dura mais ou menos 10 anos depois de colocado pelo médico. Libera partículas aqui e acaba causando pequenas inflamações. Aí surgem os leucócitos e faz aquela limpeza no local, né? Junto vai espermatozoide, vai ovócito, e isso impede a fecundação ou a anidação. Aí por isso que é abortivo? Depende do ponto de vista. Aí entra naquela questão novamente, se a vida começa com a fecundação ou com a anidação. Para o STF, começa com a nidação. Tá? Então, é um método de barreira, mas também um método hormonal. E as mulheres reclamam também de cólica, algumas reclamam que é um método um pouquinho agressivo, né? Tem que dilatar aqui o colo do útero, passar o dispositivo. Algumas mulheres queixam aí de cólicas e outros sintomas. Só que é recomendado sim para certas pessoas, certas mulheres que hipertensas, aí vai do ginecologista mesmo recomendar o melhor método. H. Camisinha feminina, método também de barreira. É uma bolsa de plástico que é inserida no interior da vagina, que retém o esperma e impede que os espermatozoides atinjam o útero. Tá aqui a camisinha feminina, previne contra DSTs também, é descartável. Agora, o que os homens acham disso? Não sei. E o que as mulheres acham disso? Também não sei. Fui procurar o valor, mais ou menos R$20 cada camisinha dessa. Bem amargo, né? Agora eu vou falar dos métodos definitivos, métodos que são recomendados para os homens, mulheres, depois dos 35 anos de idade, que têm certeza que não querem mais filhos. No homem, a cirurgia vasectomia, cirurgia que promove a secção dos ductos deferentes. Aí eu vou precisar dos seus conhecimentos da aula de sistema reprodutor masculino. Os espermatozoides eles são produzidos aqui nos túbulos seminíferos, no testículo, e são armazenados no epidídimo. E quem que envia os espermatozoides aqui para a uretra são esses ductos deferentes. Então, se você cortar esses ductos deferentes, pronto, acabou o problema, não passa mais espermatozoide, mas passa outras secreções, porque esse ducto deferente ele vai receber o líquido seminal e também o líquido prostático, ou seja, a ejaculação do homem vai ter o líquido prostático, vai ter o líquido seminal, só que não vai ter o que? Os espermatozoides. Os espermatozoides eles são parados aqui nesse local aqui, ó, da vasectomia. Então não causa impotência sexual, pelo amor de Deus, isso é cobrado em prova, não tem nada a ver com impotência sexual, gente. Só não passa espermatozoide. Em muitos casos pode ser revertida. Ah, o homem mudou de ideia, ele quer ter um filho. Em alguns casos, não vou entrar muito nisso, pode ser revertido sim. Pode fazer aqui costurar aqui novamente, né? Costurar um modo de dizer. Pode fazer a ligação novamente desses ductos deferentes. Na mulher, o método definitivo é a laqueadura ou ligadura tubária. Consiste então na pontos cirúrgicos, clipes, eletrocoagulação, são procedimentos que obstruem as tubas uterinas. Assim, o ovócito secundário, produzido aqui no ovário, não vai chegar até o útero, não vai encontrar o espermatozoide. Cirurgia que promove a secção das tubas uterinas, os óvulos, os ovócitos secundários, produzidos não conseguem chegar até o útero, impede assim a fecundação. Em alguns casos pode ser revertida. Para ser revertida é preciso de alguns requisitos e depende muito da idade da mulher também, quanto tempo de laqueadura, quanto mais tempo pior fica. E também depende aqui, ó, das fibras, se elas estão intactas, porque essas fibras são as estruturas da tuba uterina que recolhem o ovócito secundário. Então depende do estado das trompas e também das fibras, mas em alguns casos pode ser revertido. E agora vamos resolver algumas questões para você, meu amigo, fixar o conteúdo. Sobre os métodos contraceptivos, marque V ou F nas afirmativas abaixo. A camisinha, além de prevenir uma gravidez planejada, protege o casal de todas as doenças sexualmente transmissíveis. Qual o erro da questão? Todas. Lembra que o HPV, por exemplo,
Camisinha não protege 100% contra o HPV. Então é falso. B. Coito interrompido é o método de contracepção que consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação, a fim de impedir a deposição de sêmen no interior da mesma. Correto, esse é o famoso coito interrompido. C. Qualquer mulher pode utilizar o método da tabelinha para evitar a concepção. Qualquer mulher, já está errado. Algumas mulheres não possuem o ciclo regulado. A tabelinha está contraindicada. Além de a tabelinha não ser um método eficaz. São 2 erros aí nessa alternativa. D. A laqueadura em alguns casos pode ser revertida. Perfeito, acabamos de ver. E. Pílulas anticoncepcionais, além de prevenir gravidez, são também utilizadas no tratamento de acne, endometriose, cólicas e síndromes dos ovários policísticos. Que questão cruel, professor. Mas para as mulheres não é tanto, né? Acho que muitas meninas nessa idade aí de vestibular já devem saber dos efeitos dos anticoncepcionais. Mulheres que têm problema no ovário é comum, também cólica para regular o ciclo menstrual. Então, a alternativa aí está correta. Esse é o nosso gabarito. VF, FV, FVV. Vamos achar a sentença incorreta. O método mais eficaz de se prevenir a gravidez é a abstinência sexual. Esse método está correto, né? Se você não faz sexo, você evita a gravidez. Parabéns para essa alternativa. B. A pílula do dia seguinte não deve ser utilizada corriqueiramente, já que, dentre vários fatores, sua alta dosagem hormonal aumenta o risco de efeitos colaterais. Cuidado você, namoradinho, que gosta de dar pílula do dia seguinte para sua namorada, você está explodindo ela, né? Para você tudo bem, para ela vai ficar cheia de problemas, cheia de cólica, problemas gástricos. É complicado essa pílula do dia seguinte aí. C. A camisinha feminina é tão eficaz quanto a masculina. Correto. O DIU não é indicado para mulheres jovens, já que nem sempre a cirurgia pode ser desfeita. Pessoal, errado. O DIU pode ser desfeito sim. Então, o problema aqui, a incorreta é a alternativa D. O que tem de certo aí? Vamos ver. Após ser retirado da vagina, o diafragma deve ser lavado com água fria e sabão neutro. E depois de seco, deve ser guardado em sua caixinha. Olha que belezinha. Bom, pessoal, a gente fica por aqui então. Se você gostou da aula, não esqueça de deixar um feedback aí para o professor. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você, que você passe no vestibular dos seus sonhos. E a gente se encontra na próxima aula do curso de Fisiologia. Forte abraço.